que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Versículo de número 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que ele se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha lhe feito. Queria convidar você para fechar os olhos, para fazermos uma oração. Há um hino da harpa, que é uma oração, e eu queria fazer dele nossa oração. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Ore. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, ore. Fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz queremos, e neste mesmo som, para teus filhos falar, e no caminho bom, pela bondade os guia. Abede o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr.
fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir a tua voz queremos, e neste mesmo som. Senhor, como diz a letra deste hino, nós queremos te pedir que nos fales. Já tens nos falado através de muitos hinos que foram cantados e até mesmo da tua palavra que já foi exposta, lida aqui em outras ocasiões. Mas te pedimos que, assim como aqui estamos ainda, o Senhor, através desse texto, nos fale, nos ensine, nos exorte. Diga-nos, mostre-nos, Senhor, o caminho em que devemos andar. Ensina-nos a tua palavra através da explanação dela, para que possamos guardar no nosso coração e assim andarmos de conforme ao entendimento dela, segundo a tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Agradeço os nossos músicos que estão aqui desde 4 horas, tocando, ensaiando. Obrigado, Deus abençoe. Desçam, descansem um pouco. Essa é a narrativa que conta a cura de um endemoniado. Ele vivia numa cidade chamada Gadara. Por isso, ele é conhecido como Gadareno, porque ele era de Gadara. Essa é uma história muito importante na Bíblia. E o que me faz saber que ela é uma história muito importante é porque ela é relatada nos 3 primeiros evangelhos de Jesus Cristo. Os 3 primeiros evangelhos, os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles tiveram o cuidado de contar essa história. Isso mostra que essa história é uma história importante. O contexto dessa história é o seguinte: Jesus vinha de uma grande jornada, inclusive ele tinha acabado de atravessar o mar da Galileia e tinha acontecido aquela tempestade que o barco quase naufraga. Mesmo assim, Jesus decide ir até Gadara. Mesmo com toda essa adversidade, depois desse momento de cansaço que ele vinha de uma jornada, ele decide ir até a cidade de Gadara. Entendam que a cidade de Gadara era uma cidade proibida para judeus. Os judeus não iam na cidade de Gadara, porque eles tinham como hábito cuidar de porcos. E para o judeu, o porco é um animal imundo, ele não deve chegar perto, tocar, quiçá comer um pedaço de porco. O judeu não faz isso. Portanto, isso fazia com que a cidade de Gadara fosse uma cidade, abre aspas, abominável para um judeu, e no caso um rabino como Jesus. Mesmo assim, Jesus decide ir até Gadara, coisa que só Jesus faz. E por que Jesus resolve ir até Gadara? O que faz o mestre decidir ancorar na cidade de Gadara? Certamente Jesus conhecia a história deste homem. Certamente era uma história conhecida por muitos ali. E Jesus sempre buscava ir a lugares aonde pessoas precisavam de libertação. Vocês lembram uma vez que ele foi a Sicar e ficou ali perto de um poço, o que também não era apropriado para um judeu, e ele encontra com aquela mulher chamada samaritana, e ali ele fala com ela, e ela é liberta e transformada. Esse caso é emblemático e é parecido. Jesus opta por ir a Gadara, porque ele sabia que naquela cidade havia alguém que estava preso, precisava de libertação, que estava doente e precisava de cura. E Jesus, ele sempre opta por ir a esses lugares onde tem esse tipo de gente, onde houver uma vida para ser transformada, Jesus irá lá. Portanto, esse é o lugar certo para nós estarmos. É o lugar onde Jesus veio para tratar de pessoas que precisam ser curadas
e libertas. Que bom que você veio. Você pode dizer para quem está do seu lado, que bom que você veio. Eu queria analisar algumas coisas nesse contexto. Queria com vocês, dentro dessa história, analisar algumas coisas aqui que eu observo no texto. Isso é fundamental para que entendamos o que é que a palavra quer nos ensinar. Vamos analisar primeiro a situação daquele homem quando Jesus chega àquela cidade. Vamos analisar para o primeiro estágio daquele homem. Ou seja, quem era aquele homem quando Jesus chegou na cidade? Como é que ele era? Qual a sua situação? Vamos lá. Ele tinha pelo menos 7 características horríveis. Quando Jesus vai à cidade, ele sabia da história daquele homem, e os 3 evangelhos narram isso. E ele é descrito como um homem violento. Ele era violento. Ele morava nos sepulcros. Ele era imundo, ele não tomava banho. Ele andava nu. Era um homem que andava nu, despido. Ele era assustador, porque os textos dizem que ele à noite andava perambulando, uivando, gritando, e assim ele assustava todos que estivessem ali na região. Aliás, um dos relatos dizem que ninguém nem passava na região onde ele habitava, com medo de ser por ele atacado. Primeiro, era violento, morava nos sepulcros, era imundo, andava nu, era assustador, e ele se automutilava, ele se feria, ele se cortava. Obviamente, seu corpo era cheio de feridas que ele fazia em si mesmo. E a outra coisa que o texto nos revela é que ele estava assim há muito tempo. Há muito tempo ele era assim. E os textos deixam claro que aquilo não era uma coisa recente, mas que aquele era o estágio de vida longa que ele tinha. Esse era o estágio do homem antes de Jesus chegar na sua cidade. Analisando o segundo estágio desse homem, quando Jesus o encontra, ele agora é descrito no texto sagrado assim: ele estava vestido, ele estava em perfeito juízo, e ele estava sentado ouvindo Jesus. Eu queria que você conseguisse visualizar na sua mente os 2 estágios. Os 2 momentos e as 2 situações daquele homem. Primeiro, aquele ser humano quase um monstro, assustador, maltrapilho, sujo, endemoniado, violento, agressivo, assustador, nu, que certamente trazia muita vergonha para os seus parentes, esposa, filhos, caso ele os tivessem, os seus parentes próximos, sua própria cidade, os seus irmãos e amigos. E agora, quando Jesus chega e tem com ele um encontro, as pessoas da cidade chegam. E o texto é claro quando diz: e o encontram vestido, sentado, ouvindo Jesus pregar e em perfeito juízo. Ambiente 1, ambiente 2. Terceiro ambiente que eu quero analisar com vocês é como a população reagiu a tudo isso. O texto também nos conta. A reação da população foi a seguinte: eles expulsaram Jesus da cidade. Não é estranho? Mas é. O texto diz que quando eles são avisados, que eles vêm, chegam perto, vê o homem em perfeito estado, em bom juízo, vestido, limpo, cheiroso, arrumado, ouvindo Jesus, eles expulsam Jesus dali. Jesus é literalmente expulso daquela cidade. Eu fiz questão de que nós tivéssemos à mente esses 3 estágios que o texto nos conta,
porque isso vai nos ajudar a compreender a mensagem, uma das que o texto quer nos passar. Eu digo uma das, porque eu mesmo já preguei nesse texto, muitas vezes e com temas completamente diferentes um do outro, porque o texto nos dá muitas variáveis. Mas eu queria que você entendesse o contexto básico, para que a mensagem que o texto quer nos passar, ela fique entendida por cada um de nós. Esse homem era um homem que só fazia mal. Eu, antes de vir para o culto, recebi um pedido de oração e algumas imagens de uma pessoa muito aflita, porque um membro de sua família, infelizmente, está passando por um problema mental grave, e a pessoa que me enviou é a mãe, e ela mostrou-me muitos ferimentos causados pelo próprio filho, por uma questão de distúrbio. E a gente sabe que isso não é fácil. Mas o estágio desse homem, ele era muito pior. Ele só fazia o mal, só fazia vergonha. Ele agredia as pessoas que fossem à cidade, que passassem por ali. Os outros textos dizem que eles tentaram por muitas vezes prender ele, amarrá-lo, mas ele despedaçava as cadeias, quebrava e fugia. Ele fedia e assustava, ele aterrorizava aquela situação, aquela região. Ele era o tipo da pessoa que, se morresse, todos iam dar graças. Morreu aquele que perturbava, graças a Deus, menos um. Esse era o tipo do homem. Mas Jesus entende de outro jeito. Jesus, ao invés de se juntar ao grupo de pessoas que talvez dissessem graças a Deus porque ele foi, Jesus pensava totalmente diferente. Por isso, ele resolveu ir até Gadara. O gadareno poderia ser descartável para a cidade de Gadara, mas para Jesus não. Ele era um ser humano, uma vida, uma alma muito preciosa. Por isso Jesus resolve ir lá. Por isso Jesus resolve ir lá. E aqui eu chego no nosso tema. E aqui eu queria que você guardasse. E aqui eu queria que ficasse o seu entendimento. E aqui eu queria que você enraizasse isso no seu coração. Uns talvez precisem disso hoje. Outros talvez estejam bem, glória a Deus por isso. Mas talvez precise disso algum dia, em algum momento da vida. Mas que a palavra de Deus possa penetrar no seu coração e ficar lá enraizada. Para que, se algum dia você precisar, você possa lembrar da palavra de Deus, ela fazer gerar em você fruto suficiente para que você não caia na desgraça que a vida talvez queira em algum momento lhe levar. Ou se você já entrou num estágio de vida difícil, espero em Deus, claro, não no contexto parecido como esse, mas que de qualquer forma, você também possa guardar a palavra de Deus no seu coração e ela lhe fortaleça nesse momento difícil. Assim como o gadareno não era descartável para Jesus, o nosso tema hoje é: você não é descartável. Você pode dizer para quem está do seu lado: você não é descartável. Receba isso em nome de Jesus. Você não é descartável. Eu quero falar algumas coisas dentro desse contexto, fazendo você entender do valor que você tem e como é que Jesus trata você a despeito dos seus possíveis problemas, seus possíveis distúrbios, suas possíveis falhas, seus possíveis pecados. É possível sim, todos nós temos as nossas fragilidades. Mas acima de tudo, eu quero que você compreenda que você não é descartável. Pelo contrário, que você é amado, é querido. E que Jesus mostrou através desse encontro com o gadareno para dizer para mim e para você que muito mais a nós
Ele quer ter um encontro e fazer-nos libertos, curados, transformados, limpos, colocar-nos de pé e que nós voltemos a ser o exemplo de pessoas que precisamos ser desde o início da vida. O texto nos ensina algumas coisas. Primeiro, diz que fazia muito tempo. O Evangelho de Lucas, ele começa com essa identificação. E eu quero dizer para você que ainda que faça muito tempo, não sei o tempo, mas ainda que faça muito tempo, Jesus pode sim mudar o quadro da tua vida. Talvez você diga, mas já faz muito tempo, já lutei tanto, me esforcei tanto, já tentei mudar tanto, mas não consegui. O homem também. O texto foi claro em dizer que havia muito tempo, poderia simplesmente ter omitido isso, não era obrigado a ter colocado, mas a Bíblia coloca isso para que eu pudesse usar hoje à noite aqui, para cada um de nós, que ainda que faça muito tempo, não importa o tempo, Jesus pode mudar o estágio da tua vida, pode te libertar, pode te curar, pode fazer de você uma outra pessoa, ainda que há muitos anos você talvez esteja num estágio difícil. Portanto, ainda que seja muito tempo, você pode ser transformado por Jesus. Receba essa palavra, diga amém. Outra coisa que eu quero citar para vocês é ainda que na vida, infelizmente, você tenha causado algum tipo de escândalo. Aquele homem era um escândalo para aquela cidade. Ele era uma vergonha para o seu povo. E pode ser que num momento da sua vida, por um deslize, uma falha, você possa ter causado algum tipo de escândalo. Pode ser que tenha sido um motivo de vergonha para alguém, um familiar, um parente, um vizinho, um irmão, uma igreja. Mas eu quero dizer que não importa quantas vezes ou quanto tempo você foi motivo de escândalo ou vergonha, você pode hoje ser transformado por Jesus e ser exemplo para toda uma cidade como aquele homem foi. Veja o que diz o versículo de número 39. Ele quis embarcar com Jesus no barco para sair da cidade. Jesus, não. Vai para a tua casa, para o teu bairro, para a tua família e testemunha lá das coisas que eu fiz na tua vida. Você imagina o homem que era a vergonha de todos chegar agora todo arrumado em casa, voltando para a esposa, voltando para os filhos, voltando para os parentes. Ele diz, mas como que aconteceu contigo? Eu me encontrei com Jesus, Ele curou, me libertou, transformou na minha vida e hoje eu sou uma nova criatura para a glória de Deus. E no lugar onde você possa ter sido instrumento de vergonha ou de escândalo, você passará a ser instrumento de honra, instrumento de edificação, instrumento de bênção para todas as pessoas que estiveram ao seu redor. Você pode receber isso em nome de Jesus? Outra coisa que eu quero enfatizar é que antes aquele homem tinha sido violento, ele tinha ferido, assustado as pessoas. Mas o texto também é claro que diz que quando ele é encontrado, depois do encontro de Jesus, ele é outra pessoa. Não é mais o valentão, o violento, o armado, o ferido, está limpinho, sentado, perfeito juízo, ouvindo Deus, Jesus, falar com ele. Pode ser que alguém aqui ou alguém que me ouve pela internet, tenha tido uma vida de violência, de agressão, possa até ter ferido alguém, feito mal a alguém, mas eu quero dizer para você, que se você se permitir encontrar com Jesus, você voltará a ter um perfeito juízo, deixará de ser violento, deixará de ser áspero, sentará, terá sua alma apaziguada e as suas atitudes não serão mais atitudes de violência, mas será sim um promotor da paz. Será sim um promotor da paz.
E a gente vê essa mudança muito grande na vida daquele homem. A outra coisa que o texto também nos diz é que ele habitava em sepulcros. A morada dele era entre os sepulcros. Havia saído de casa, abandonado o convívio das pessoas, das famílias, aquele ambiente saudável. Ele simplesmente abriu mão daquilo tudo e foi morar perambulando entre os sepulcros. Mas como eu já citei aqui o versículo 39, quando ele é transformado por Jesus, ele volta para casa e para sua família. Isso é o que Jesus faz quando ele encontra-se com alguém em um estágio de vida complicado, dolorido, difícil e às vezes humanamente impossível dentro do ponto de vista humano. E esse exemplo, de certa forma, exagerado da Bíblia, porque o contexto social, físico e mental deste homem é muito além da nossa expectativa, do nosso contexto aqui da DBV Bom Sucesso, mas o exemplo ele é exagerado exatamente para que possamos compreender a extensão do amor de Deus, a extensão do amor de Jesus por cada um de nós, e que muitas vezes as pessoas estão bem distantes desse estágio e já acham que são descartáveis, que não são importantes, que foram ignoradas ou esquecidas. Mas entenda, hoje a palavra de Deus é exatamente te reforçar o entendimento que você não é descartável. Jesus de fato olha, lhe ouve, ama você, lhe quer muito bem e é capaz totalmente de transformar a sua vida. Totalmente. Outro contexto que nós citamos foi como a população de Gadara reagiu a tudo isso. E eu amo essas coisas na Bíblia, porque eu sei o quanto ela é importante para a nossa caminhada cristã. Alguns detalhes da Bíblia, as pessoas não atentam ou até descartam, como se elas não fossem importantes. Para mim, não. Se o texto teve o cuidado de detalhar isso, é porque é algo muito importante. E as pessoas ali em Gadara, elas não comemoram a mudança para o bem daquele homem. E o que é que isso ensina a mim e a você? As pessoas nem sempre vão celebrar a sua melhora. Diga misericórdia. Mas aprenda. As pessoas nem sempre vão celebrar a sua vitória. Por que eu estou enfatizando isso? É porque muita gente se perde nesse pensar, neste esperar, neste querer. Quando vê algo, aguardar de alguém um afago, um abraço, um elogio, uma exaltação, um cumprimento, um reconhecimento. Mas nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre as pessoas reconhecem, pelo contrário. Eles deveriam ter ficado felizes, sim ou não? Deveriam ter feito a festa, sim ou não? Celebrado, sim ou não? Era um endemoniado, um homem perigoso, sujo, nu, que envergonhava todos. Agora estavam são, curados, sarados. Agora era um homem de bem. Eles deveriam ter feito uma festa na cidade. Porém, eles expulsam Jesus de lá e não mostram empatia para aquele homem. A vida muitas vezes faz isso com a gente. E aqueles que esperam esse tipo de coisa ficam frustrados, depressivos, cansados, chorosos, enraivecidos, porque eles aguardam certas coisas e a vida não traz. Age correto e ninguém aplaude. Anda no bem, mas não é valorizado. Isso acontece.
E por que eu estou enfatizando? Para que você guarde o seu coração em Deus, para Ele você viva, caminhe, para Ele você trabalhe, produza, confie nele, para Ele você apresente o seu culto, sua vida, a sua estrutura, o seu existir, o seu falar, o seu caminhar. É a Ele que você tem que demonstrar e confiar simplesmente nele e não esperar nada de ninguém. Isso é um conselho importantíssimo. Eu, como pastor há muitos anos, vejo muito isso nas pessoas. As decepções que elas carregam nos seus corações. E essas decepções são sempre com pessoas. Sempre pergunto, mas Jesus te decepcionou? Não. E por que você abandonou Ele? Mas as pessoas se decepcionam com pessoas. Por quê? Porque elas esperam coisas de pessoas. Não cometa esse erro na sua vida. Não cometa esse erro na sua vida. Não espere reconhecimento de pessoas. É duro dizermos, mas é a verdade que precisa ser dito. É capaz de você chegar com um carro novo e alguém dizer uma piada. Não vou dizer que essa pessoa é crente, né? Que crente não faz isso. Mas é capaz de você ficar mais bonito. Não no meu estágio, que é impossível. Ih, está filmando, não posso mais brincar assim, né? Mas talvez você fique mais bonito. E alguém, ao invés de elogiar, vai dar uma indireta, uma piada. E se você não tiver o seu entendimento, a sua mente, o seu coração alicerçada no concreto da palavra de Deus, em Cristo Jesus você balança. Mas aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, pode vir ventos, rios, terremotos, ele permanecerá firme, porque o seu alicerce é em Deus. Não são em pessoas, não é na opinião de pessoas. Não é o que aqui os outros acham de mim ou pensam de mim. O meu relacionamento ele é firme em Deus. E o que vier de bom da horizontal, eu recebo. Mas eu não me deixo influenciar pelas coisas horizontais. Por isso, o texto também fala isso. Sua alegria nem sempre será das outras. Às vezes você chega tão eufórica no ambiente, tão alegre, tão feliz, e o outro ainda vai dizer, para que essa alegria toda? Né? Em vez de celebrar, pular junto, dizer, bora, que coisa boa, minha irmã está feliz, meu irmão está feliz. Não, o ser humano infelizmente tem dessas coisas. Por que eu estou repetindo isso? Para que você proteja o seu coração, para quando você estiver cheio de Deus, alegre, satisfeito, realizado, você ganhou uma caneta, o Ferreira me dá uma caneta boa, né? Você ganhou uma caneta, meu Deus, que caneta maravilhosa, e alguém diz, besteira, uma caneta, sai para lá, demônio, obrigado por essa caneta, Jesus, maravilha, obrigado pelo presente, você protege sua mente, se você aprender isso, você vai viver bem. Você vai aprender, como disse Paulo, a me contentar com aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho é bom, é importante. E eu fico feliz com isso. E aprenda a ser assim com os outros. Já que você está aqui aprendendo, seja assim com os outros. Celebre as vitórias dos outros, os aniversários, os casamentos, as curas, os presentes. Parabenize, se alegre, vá lá, bata a palma. Quando você viu o Neto na academia, vai lá, diga lá, bora Neto, vai dar certo, rapaz. Daqui a pouco tu vai estar igual o Dalisson. Com o mesmo peso. Ele disse, sim, viu? O Dalisson que disse. Vai lá e celebra. Celebra. Que coisa de boca triste ou maldita, e que não consegue, não se alegre. Se você não se alegra por você, alegre-se pelo menos pelos outros. Né? Chegou, viu a Minéia aqui hoje, tão difícil para ela, ela veio. Que bom, Minéia, que você está aqui hoje no culto. Venceu mais um dia, glória, bora para frente. Livre-se desse tipo de coisa. Olhe para Jesus e não deixe que o horizontal, que deveria celebrar a sua cura, a sua libertação, o seu crescimento, o seu bem-estar, a sua saúde, se ele não fizer, foque em Jesus.
e você vai saber que você estará seguro. Espero que você tenha guardado a história desse homem. É uma história bastante importante. Espero que você tenha entendido e que você guarde. Lembre-se, Jesus foi em busca daquele homem. Jesus veio em busca de você. Alguém pode dizer amém? Pois é, Jesus foi em busca daquele homem. Jesus veio em busca de você. Aquele homem era descartável para a cidade dele, mas ele não era descartável para Jesus. Você pode se achar descartável até para alguns familiares, mas para Jesus você não é e nunca será descartável. As características daquele homem contribuíram para que ele fosse descartável. Mas entenda, Jesus não levou em conta os erros dele. Isso é espetacular. Jesus não chegou lá e apontou na cara dele erro 1, erro 2, erro 3, erro 4, como eu fiz, né? Eu apontei 7. Jesus não. Jesus o curou, o libertou, fez dele uma nova vida e disse: agora volta para casa. E sai contando o que Jesus fez com você. Portanto, eu já vou concluir. Eu quero que você guarde isso. Você não é descartável. Eu quero dizer algumas coisas, eu queria que você ouvisse. Entenda. Você não é descartável por sua idade. Essa semana alguém me falou algo desse tipo. Sobre idade. Era uma pessoa idosa. Eu não me lembro o contexto. Mas alguém comentou. Pensei que o senhor não falaria, porque eu já sou... lembrei quem foi. Porque eu já sou uma pessoa idosa. Ou seja, eu pensei que eu estava descartada. Mas eu quero dizer hoje isso, algumas coisas aqui para você guardar no seu coração. Você não é descartável por sua idade. Você não é descartável pela sua aparência. Você não é descartável por sua cultura. Você não é descartável pela sua estrutura familiar. Você não é descartável pelo seu nível social. Você não é descartável nem pelo seu pecado. Você não é descartável pelo seu defeito. Se Jesus se preocupou com o gadareno, Ele se preocupa com você. Se Jesus recebeu o gadareno, Ele recebe você. Se Jesus amou o gadareno, Ele ama você. Se Jesus transformou o gadareno, Ele pode transformar você. Por favor, só não esqueça, você não é descartável. Deus abençoe em nome de Jesus.